A acusação não pode esconder provas exculpatórias, isso é muito importante, né? Se a acusação tem uma prova que serve à defesa, deve entregar a ela, não pode esconder elementos exculpatórios. Passa-se então ali, a partir das provas colhidas pelos dois no sistema adversarial, e eles então passam a negociar como será o futuro daquele processo. Isso é bem diferente no Brasil. No Brasil, nós temos um sistema inquisitivo, onde a polícia investiga junto com o Ministério Público, 2 investigadores estatais, às vezes atuando em conjunto, né? Em conjunto, que investigam o fato criminoso. A partir daí, com a sua sigilosidade, as provas ficam geralmente em sigilo, né? A defesa nem sempre tem acesso a todas as provas, apenas aquelas documentadas, em virtude da súmula do STF, mas às vezes chega ao conhecimento da defesa a prova pronta, produzida por um agente do Estado que tem ali uma ideia de que está buscando uma verdade, né, em relação aos fatos. Nós sabemos das críticas da verdade real, né? Não se trata disso. O que eu estou dizendo é que há uma ideia de que o agente público, o acusador, vai buscar a verdade. Não se trata aqui de uma parte que vai, num sistema adversarial, trazer provas entre um e outro, né, e apresentar ao juiz. Não, é uma ente estatal que vai buscar a verdade e levar ao judiciário. Vejam que essa base, ela por si só, já muda totalmente a ideia do sistema adversarial. E quando a acusação chega com as provas, ela traz as provas num pacote pronto. E diz, olha, as provas são essas que eu produzi unilateralmente. Veja a diferença do sistema adversarial. Eu produzi unilateralmente a prova e o meu acordo é esse, a minha proposta é essa. O senhor aceita? Veja, isso não é, em verdade, um sistema de discussão de provas, isso não é um sistema adversarial, né? Isso é um sistema que, em verdade, traz provas unilaterais, traz provas produzidas por uma das partes, e não há ali igualdade. O juiz tem uma postura passiva, ativa no sistema inquisitivo, né? Ele determina a prova do inquérito, ele age de ofício. Às vezes ele determina, inclusive, provas do inquérito, recebe a denúncia e julga o mérito. Ou seja, é um sistema que a gente percebe muito diferente, né, do sistema adversarial. E trazendo isso, né, quando você traz o instituto da plea bargain para o Brasil, quando você traz um instituto de um sistema adversarial e insere em um sistema inquisitivo, isso tem que ser visto com muita cautela. Eu não sou contra o processo penal negocial, eu acho que é uma tendência, eu acho que existem processos criminais que devem ser resolvidos realmente por acordos de não persecução penal, por exemplo. Não é? É um direito, inclusive, do próprio réu querer ou não fazer essa composição, enfrentar ou não o processo. Mas o que eu digo é que trazer estes elementos de um sistema adversarial, incluído um sistema inquisitivo, isso gera problemas muito grandes. Primeiro que não há a chamada investigação defensiva, em que pese a resolução da OAB, né, do Conselho Federal da OAB, a resolução, acho que é 188, em que pese a OAB dizer que os advogados podem investigar, na prática, muitos juízes não recebem esta prova com validade, ao afirmar que não há legislação específica, não há lei ordinária sobre o tema. Então você já parte aí
de um sistema em que a defesa se afasta da investigação, não é noticiada de nada, não recebe as provas, muitas vezes, de forma completa, e quando chega ao final do processo, você percebe aí um processo em que as provas já estão prontas, a defesa chega no apagar das luzes, no final do processo, no final da festa, para uma negociação que já está pronta, um acordo firmado, definido, proposto pelo Ministério Público, como um acordo de adesão que você escolhe aceitar ou não. Isso não é processo penal negocial. Então, essas bases que são diferentes, eu acho que o que tem que se fazer hoje é implementar no sistema brasileiro as ideias do sistema adversarial. Muito bem, feitas essas críticas iniciais, a gente percebe aí um outro problema, que é a ideia de utilizar-se critérios diferentes no sistema brasileiro. No sistema americano, de onde se extrai a ideia da negociação, do processo negocial, você percebe ali que após as investigações defensivas e a da acusação, as provas produzidas, as partes se reúnem e passam a negociar. E ali existem três possibilidades. O réu declarar-se culpado, declarar-se inocente ou simplesmente dizer que não quer contestar. É a ideia do nolo contendere. Então ele pode dizer que é culpado, é a ideia da guilty plea. Ele pode dizer que não é culpado, ele vai plea of not guilty, ou ele vai para a ideia da plea of nolo contendere. Ou seja, ele vai simplesmente dizer que não quer contestar. No Brasil, quando a gente vai para o artigo 28, que trata, né, do processo penal negocial no acordo de não persecução penal, você vê lá um trechinho dizendo que o legislador, né, a ideia do legislador, é que o réu confesse de forma espontânea, é óbvio, voluntária, né, mas de maneira circunstanciada o crime. Então, o acordo de não persecução penal, ele exige a confissão. E uma confissão circunstanciada, você vai ter que entrar nos fatos, nos elementos, nas circunstâncias, como aconteceu, a forma, os detalhes. Não é apenas dizer eu confesso e assino aqui, não, é uma confissão circunstanciada. Daí nós temos um problema grande que é trazer a confissão como prova praticamente que plena, novamente, confessou, vamos fazer o acordo. A confissão não é uma prova plena, ela não pode ser utilizada no Brasil de forma absoluta. Outras provas devem estar ali para embasar a confissão. Eu defendo, inclusive, como no patediamento italiano, que o juiz pode absolver o réu, mesmo com acordo assinado. Então, se o réu confessar formalmente, mas for uma confissão falsa, ou se tiver uma causa de atipicidade, por exemplo, um princípio da insignificância, é um exemplo bastante interessante, que foi inclusive trazido pelo professor Moacir Pitalima, em discussões que tivemos em reuniões anteriores. Ele trouxe um exemplo muito interessante. Ele disse, olha, vamos imaginar que é um furto de algo insignificante. Mesmo assim, o réu faz um acordo de não persecução penal. E nós discutimos isso. Eu disse, não, nesse caso ele pode absolver. Então deve existir no Brasil a possibilidade de absolvição, mesmo em acordos de não persecução penal, em que haja assinatura do réu, concordância, né? O juiz pode absolver, como ocorre, por exemplo, no patediamento italiano, no processo penal italiano. Então, veja que isso é possível. Segundo ponto, a confissão não pode ser uma prova plena. Não é? Ela não se basta em si mesma, ela tem que estar referendada por outros elementos probatórios, outras provas devem corroborar aquela
confissão do acordo de não persecução penal. E um terceiro ponto relevante é que o direito brasileiro poderia trazer a possibilidade do nolo contendere, ou seja, de que o réu não queira confessar, mas ele não quer também o processo. Ele vai dizer, eu não quero contestar. Nolo contendere. Então, nenhuma consequência de virar, nem ação civil ex delito, nem nada. Ele simplesmente não vai contestar, ele faz o acordo, como ocorre, por exemplo, na transação penal. Na transação penal não há confissão. Mas no acordo de não persecução penal, o legislador é claro ao dizer que a confissão é necessária. Então nós temos que abrir esse horizonte para permitir também acordos de não persecução penal sem confissão, como ocorre no patteggiamento italiano, como, por exemplo, se fazer aí acordos com base no nolo contendere. Eu não quero contestar, mas também não vou assumir a culpa. Como ocorre, por exemplo, nas transações, mas o legislador brasileiro não se manifestou em relação aos acordos de não persecução penal em relação a isso. E por fim, para a gente finalizar esse primeiro bate-papo, a ideia, inclusive, de trazer a investigação defensiva, implementar isso, né, de forma legal no Brasil, trazer a possibilidade da investigação criminal defensiva. O provimento é 188 de 2018 do Conselho Federal da OAB. Já existe essa possibilidade. A Itália admite isso, a investigação criminal defensiva. Na Alemanha, no chamado Absprachen, também só é possível o acordo quando a defesa tem acesso a todas as investigações, a todas as provas, ou seja, é uma mudança de pensamento. Para que o processo penal negocial venha a atuar no Brasil, ou ter uma atuação como quer o legislador, nós precisamos de uma mudança de mentalidade. Sair da mentalidade inquisitiva para uma mentalidade adversarial, uma mentalidade de efetiva em um sistema adversarial que o Brasil, infelizmente, não tem. Então, só a importação desses institutos, só o fato de trazer institutos de fora e aplicar ao Brasil, isso tem que ser feito com muito cuidado. Então, como eu disse, eu acho que o acordo de não persecução penal é uma realidade, ele deve ser utilizado, mas o que nós precisamos no Brasil realmente é uma mudança de mentalidade. Precisamos deixar a mentalidade inquisitorial e passarmos a ter efetivamente um sistema adversarial. Forte abraço.